Infelizmente, a situação não tá nada fácil. Já não estava fácil, mas piorou depois do quebra-quebra de domingo, todo aquele vandalismo que a gente presenciou, cenas realmente lamentáveis, que a gente sabe que não representam os verdadeiros conservadores. Quem é conservador não concorda com nada daquilo que aconteceu, e a gente sabe que aquilo ali foi uma meia dúzia de maluco. Mas as consequências vão arder no de todo mundo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como o PT está cada vez mais acelerado na sua sanha de fazer a revolução. O Lula falou que era a última chance e eles estão andando rápido, talvez até rápido demais, porque tem muita gente assustada. A gente teve aí mais prisões, o Bolsonaro corre sim um seríssimo risco e, infelizmente, para completar a catástrofe, nós temos aí no Brasil o primeiro campo de concentração, o Gulag. Cenas realmente muito tristes, mas eu vou mostrar a história para vocês. E um detalhe que, assim, é muito curioso. Aliás, o pessoal que vai fazer a CPI dos atos antidemocráticos deve investigar isso aqui a fundo. Os conservadores de verdade, que defendem a família e que defendem a sua pátria, querem que os verdadeiros responsáveis sejam punidos para que não se confundam as coisas aí. E não é que o Mourão tá no meio da história, depois dizem que é implicação minha. Mas fica comigo até o vídeo que eu vou mostrar essa treta super tretística para vocês. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Lembrando, pessoal, que a minha livraria ainda está em promoção. São livros com até 60% de desconto e eu deixo o link para vocês aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado. Agora vamos para a pauta. Agora vamos começar com essa notícia aqui da CNN, que é muitíssimo interessante, porque interlocutores dizem que a ABIN avisou o governo do DF sobre possíveis ataques e depredações em Brasília. Então está uma verdadeira caça aos responsáveis pelo quebra-quebra, que realmente foi lamentável. O que adianta rasgar obras de arte, depredar peças históricas e tudo aquilo que a gente viu? Além de não resolver um problema, ainda cria outro. Mas a ABIN avisou. Então, se a ABIN avisou, o governo ali, né, o ministro da Justiça, mais especificamente Flávio Dino, também deveria ter tomado algumas atitudes. Várias vezes a gente viu manifestações que foram convocadas e que foram pacíficas, né? Em Brasília a gente viu isso várias vezes, e eles faziam um cordão de isolamento. As pessoas não podiam nem chegar perto dali do Congresso. Se as pessoas conseguiram chegar tão perto e ainda por cima entrar no prédio do Congresso e no prédio do STF, do Palácio, é porque, sim, essa entrada foi facilitada e a gente precisa investigar tudo tintim por tintim para saber, porque essa história, para mim, meus amigos, ela está muitíssimo mal contada. Mas o Moraes, aí na sua busca incessante pelos responsáveis, ontem decretou a prisão de um ex-comandante da Polícia Militar, né, o Fábio Augusto, que era o responsável pelo comando da PF no Distrito Federal durante aquelas cenas realmente lamentáveis que a gente viu no domingo. Então, o pessoal da polícia sobrou também aqui para o seu Anderson Torres, também teve a prisão determinada. Inclusive, ontem aconteceu uma operação de busca e apreensão lá na casa do agora secretário, ou ex-secretário, né? Ele é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, ex-secretário do Ibanez. O Ibanez também foi afastado. Então eu acho assim que a Suprema Corte, os petistas, eles estão comprando brigas em muitas frentes, e isso costuma
não dá certo. Se a gente analisar pela história a velocidade com que tudo está acontecendo, tantas disputas internas, tantas brigas, com tantos elementos importantes aí da política nacional, costuma não dar certo. Além disso, o Ministério Público entrou com um pedido de bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibanez e do Anderson Torres. Segundo as informações que eu levantei ontem com declarações do Pacheco e observei o que estava sendo falado na mídia tradicional, eles querem que o prejuízo de milhões, que realmente, né, a gente viu lá vidros quebrados, cadeiras, o plenário do STF, obras de arte, enfim. Esse foi um prejuízo milionário e, pelo que eu entendi, esse bloqueio de contas vai ser uma parte do pagamento desse quebra-quebra. Eles ainda irão descontar de todo mundo que está preso. Eu já chego lá nessa história. E, paralelo a isso, tá rolando uma conversa fortíssima de extradição do Bolsonaro. Desde quando foi anunciado o resultado de que Lula teria vencido a eleição, eu venho aqui avisando que a primeira coisa que eles gostariam de fazer é prender o Bolsonaro. Bom, Bolsonaro foi para os Estados Unidos aí passar 30 dias de férias. E eu falei, eu não sei se ele vai voltar para o Brasil, e se ele voltar para o Brasil, ele será preso. Agora eu não sei nem se ele vai conseguir passar os 30 dias, porque sem dinheiro e com deputados, aí vocês estão vendo, né? Pelo menos 5 deputados americanos já solicitaram a extradição do Bolsonaro, e o visto que ele tem lá parece, pelas informações que estão sendo veiculadas na mídia, de novo, esse visto seria um visto diplomático ao qual o Bolsonaro não teria mais direito, uma vez que ele não é mais presidente. Então tá tudo sendo desenhado, infelizmente, não falo isso com felicidade, mas tudo está sendo desenhado para uma prisão aí de Bolsonaro, que é mais uma das consequências desastrosas desse ato de domingo. Esse ato de domingo fortaleceu a esquerda, fez o Lula se reunir com todos os governadores, fez diversos líderes mundiais manifestarem solidariedade a Lula e ainda complicou ainda mais a vida do Bolsonaro. E aqui nós temos o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, acusando até o Moro. Até o Moro tá entrando. O Moro tá entrando, tem gente já querendo a cabeça do Flávio Dino, né? Então o Padilha tá acusando o Moro de passar pano pro que aconteceu lá. Eles estão dizendo que é esse ato terro, né? Enfim. E o ex-juiz reagiu na internet. Mas quem acompanha aqui o canal, quem se informa um pouquinho sobre esse regime socialista comunista, sabe que eles são implacáveis e é óbvio que o Moro também está na lista desse pessoal. Como eu falei, eles estão comprando muitas brigas, talvez mais brigas do que o recomendável para quem quer se manter na presidência. E aqui, até a mulher do general Vilas Boas, eu não sei quais foram os acordos, o que foi conversado lá em Brasília, porque já falei mais de uma vez que eu não tenho fontes, eu analiso as notícias, procuro me informar, leio um pouquinho, mas eu avisei que comunista não cumpre acordo. E eu imagino que devem ter sido feitos acordos ali entre os militares, entre o PT, inclusive nessa negociação, acredito que a Liberdade de Bolsonaro estava nessa mesa de negociações e, como vocês estão vendo, eles não estão cumprindo e agora querem até a mulher do general Vilas Boas, que deve prestar contas sobre os atos de vandalismo, afirma o especialista. Maria Aparecida Vilas Boas visitou o acampamento em frente ao QG de Brasília no dia 28 de dezembro e também foi vista com uniforme de golpista. O uniforme de golpista deve ter sido a camiseta da seleção, né? Lembrando que essa daqui é uma mídia de esquerda, mas eu gosto de ir lá na mídia de esquerda ver o que eles estão dizendo, porque é assim que eu fico sabendo quais são os próximos passos. Não é nenhuma fonte confidencial, nenhuma informação privilegiada, nenhuma bola de cristal. Eu leio o que os esquerdistas escrevem também, que é para conseguir fazer uma análise um pouco melhorzinha para vocês. E aqui nós chegamos na parte que, infelizmente, temos um campo de concentração. Acredito que todos vocês devem ter visto as cenas lamentáveis aí, né, dos militares
falando para as pessoas entrarem nos ônibus, que elas seriam levadas para um local seguro. Essas pessoas foram encaminhadas para um ginásio e todas elas foram fichadas e agora aos poucos estão sendo transferidas para presídios. Sim, todo mundo que estava lá no acampamento de Brasília, todo mundo não, mas a maioria será transferida para presídios. Eles só liberaram ali crianças e idosos com problemas de saúde. Ainda temos muitos idosos lá. E é por isso que desde quando foi anunciada a vitória do Lula, apesar de apanhar, de ser chamada de infiltrado esquerdista, eu continuei sustentando. Depois do anúncio da vitória do Lula, não tem mais o que fazer. Vamos nos organizar e fazer a batalha dentro do Congresso, né? Uma batalha política, a batalha da democracia, a batalha democrática, como eles gostam de falar. Vamos pressionar os nossos parlamentares, nós elegemos uma bancada. Eu sei que tem muita gente que tá decepcionada, que acha que isso não vai dar efeito, mas este é o único caminho. Eu avisei desde o início que os militares sim entregariam a cabeça de todos, que eles estavam interessados em ficar ali com as suas pantufas, nos seus cargos, e que além de não adiantar ir para a porta do quartel, isso poderia gerar sérias consequências. Bom, eu durmo tranquila sabendo que os meus seguidores não foram para a porta do quartel influenciados por mim e lá dentro não tem nenhuma pessoa que foi influenciada pelo que eu disse, porque se ouviu o que eu disse, não estaria lá. Agora, esse pessoal aí da live do TikTok, que fica dizendo que tem informação privilegiada da Rússia, né? Pois é, esse pessoal aí tem sim responsabilidade e eu não teria um sono tranquilo se eu estivesse vendo essas cenas lamentáveis, sabendo que fui eu que incentivei. Mas aqui neste canal nós não acreditamos em solução mágica, nós não queremos os militares na presidência, a gente quer uma democracia e vai continuar jogando aí o jogo, principalmente da guerra cultural, que essa sim é a mais importante de todas. Mas nós tivemos notícias de que o Conselho Tutelar atendeu 20 famílias detidas com crianças. Eles colocaram crianças e as cenas são tão horríveis e rodaram o mundo todo e na mídia internacional eles utilizaram esse termo. Campos de concentração, que até o Lula deu uma suavizada no discurso. Eu vi aí ele dando uma declaração de que ele entende que não são todas as pessoas que votaram no Bolsonaro que são a favor desse quebra-quebra, que ele sabe que é uma minoria, amenizando porque isso daqui tá pegando muito, muito, muito mal na mídia internacional. Afinal de contas, eles diziam que o Bolsonaro era um ditador, mas o Bolsonaro nunca fez nenhum preso político, nunca teve nenhum campo de concentração. O governo atual assumiu aí não tem nenhuma semana, né? Pouco mais de uma semana, e já temos campos de concentração, o Gulag, e mais de 1.000 presos sem nenhum julgamento, sem nenhum critério, e isso é lamentável. Lembrando aqui que eu quero sim, quero que os responsáveis sejam realmente investigados e punidos, e vou dar até uma dica nesse vídeo. Mas aqui ainda, no assunto Gulag, o senador Marcos Duval foi o único senador que eu vi lá em loco, e as pessoas que estão lá, né, eu tenho algumas fontes de advogados que estão lá vendo a situação, eles disseram que foi o único político, e eu fico muito triste porque assim, o Marcos Duval, ele tá do nosso lado, mas não tá, aquela coisa, né, mais ou menos, é tipo Moro, tem algumas batalhas que a gente vai tá do mesmo lado e tem outras que a gente vai estar em lados opostos, mas o senador Marcos Duval, que está fazendo um trabalho que a gente precisa elogiar, ele postou o seguinte: o ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. E isso tem gravado. A entrevista dele, se eu não me engano, foi na CNN que ele falou isso. Já comecei a encontrar provas que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada. Então, meus amigos, parece aí que Flávio Dino e o Lula também podem ser responsabilizados
por omissão, neste caso, vamos continuar acompanhando a treta. E chegamos aqui no meu amigo, quem não assistiu o vídeo que eu fiz especialmente sobre o General Mourão, assista, porque aqui vai ser uma continuação. Então a gente viu lá naquele vídeo que o Mourão começou irritado, depois ele ficou mais pianinho, e agora ele aparece de novo, super valente aí, né, dizendo o seguinte: a detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Eu não diria amadora, porque comunista gosta mesmo de humilhar aí os seus adversários, que ele não considera adversários, ele considera inimigos. Então eles estão sendo bem profissionais no objetivo deles. O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos direitos humanos. Também não vi entidade ligada aos direitos humanos lá. Mas sabe por que o Mourão, de repente, ele mudou o tom? Olha só que interessante. Aqui nós temos Ana Priscila Azevedo. Ela está presa, líder de grupo bolsonarista. Será que é um grupo bolsonarista? Vamos ver. Critica a PF lá porque ela está sem respostas. Essa moça aqui, já na capa do perfil dela, diz do lado de quem que ela tá, né? Então, se ela tá investigada, eu sugiro aí o pessoal da CPI dos atos antidemocráticos que investigue essa relação dela com o Mourão, dela e do marido dela, que é bem próxima, rolou até cervejinha, vou mostrar pra vocês. Então, a Ana Priscila Azevedo, fã do Mourão, ela ficou incitando o pessoal para essa manifestação, fez vídeo, falou em navio da Rússia, deixou muito claro aqui o que ela iria fazer. Então, assim, o pessoal que foi até lá também, né, por favor, ela já estava dando o tom aqui, ó. Marquem bastante o Flávio Dino de Moraes, estamos aguardando, será apoteótico, transmissão em cadeia mundial, realmente foi apoteótico, foi lamentável, aquilo lá foi vandalismo. Aí aguardamos uso de força, bala de borracha, sangue, inclusive, olha só, isso aqui, por favor, né? Coisa de revolucionário. Depois ela ainda falou em revolução verde e amarelo, falou que ia trancar entradas de refinarias, falou um monte de absurdo, realmente um tom, essa pessoa aqui, um tom golpista, né? Infelizmente é a palavra que está sendo usada aí pela mídia há muito tempo, que não descrevia a realidade antes, mas neste caso aqui, esta moça aqui estava sim incitando quebra-quebra. Bom, ela está presa, será investigada. Mas aí eu lembrei dessa matéria aqui de 2019 do The Intercept. Inclusive, é uma boa dica para o pessoal da CPI usar como prova, uma vez que o The Intercept já forneceu aí os arquivos da Vaza Jato, que liberaram Lula. Então, segundo o pessoal da democracia, do Amor Venceu, este é um veículo de mídia confiável, e é de lá que eu trago as informações. Aqui nós temos a foto dela e do marido dela, que é o Dom Werneck. Gente, esse pessoal tá pedindo intervenção militar desde 2016. Esse pessoal aí não quer democracia. Eles querem que os militares assumam o poder e governem o país. E eu não quero isso. Mas Deus me livre de viver num país governado por esses militares, tá? Eu não quero, por favor, me incluam fora dessa. Aqui temos o Mourão, muito feliz em foto, com o Dom Werneck. Aí as pessoas falam, mas é uma foto, é uma pessoa pública. Vai vendo. Então, em 2016, o Mourão deu uma declaração na TV Pampa falando em intervenção militar quando a Dilma estava na presidência. Após essa declaração, o Dom Werneck mandou fazer um banner de 10 metros em homenagem ao Mourão. E tem vídeos, áudios dele sentando o cacete no Bolsonaro, porque para esse pessoal aí, quem tinha que ser o presidente era o Mourão, tinha que assumir uma junta militar. Eles querem realmente uma ditadura militar. E aí, olha só que trecho revelador da matéria. Depois desse episódio, ele passou a acompanhar o general e por isso foi chamado para a despedida dele, que registrou em um vídeo de 25 minutos em seu canal. Por causa dessa proximidade, tá ali a dona Azevedo, seu Dom Werneck, proximidade, ele foi procurado no começo do ano passado, 2018, tá? Essa matéria é de 2019,
pelo Levi Fidelix, porque ele queria levar o general para a política, filiando no PRTP. Werneck e Priscila são amigos do general Paulo Assis, que foi comandante de Mourão nas Forças Armadas e já contou ao Intercept como aconselhou a entrar no mundo da política. O casal estava presente no dia em que o general assinou sua filiação ao partido. Os dois também se filiaram e depois foram tomar um chopp gigante para comemorar. Me parece muito próxima essa relação, um negócio esquisitíssimo, que é um prato cheio aí pro pessoal investigar. Por favor, investiguem isso que eu vou estar acompanhando e vou passar a cobertura aqui no canal. Mudando um pouco de assunto aí pra galera do Faz o L, não é notícia boa, né? Fábrica em Guararapes encerra a atividade e demite 2.000 funcionários em Fortaleza. Ela vai continuar com as suas operações somente no Rio Grande do Norte. Infelizmente, temos aí mais 2.000 pessoas, 2.000 famílias sem ter emprego. Faz o L. Vai fazendo L para ver a bela bosta que vai dar. Vamos encerrar com uma notícia que é boa? Vamos encerrar. O Elon Musk fez uma limpa no Twitter Brasil. Demitiu quase todo mundo. E sabe por quê, meus amigos? Porque durante esse período recente eleitoral, ele encontrou umas coisas meio esquisitas, uns favorecimentos, umas censuras na plataforma. E aí fica mais uma dica, porque tem deputado aí que tá meio perdido, que não sabe o que fazer, diz que não tem nada para fazer. Tem muita coisa para fazer. Essa daqui, por exemplo, é uma. Dá uma investigada o que aconteceu nesse Twitter durante o período aí das eleições, que a galera quer muito saber por que o Elon Musk demitiu o pessoal. E aqui no fim do vídeo eu quero te fazer um convite. Vocês estão vendo que tem alguns assuntos que não dá para falar, a coisa tá meio nebulosa, a gente tá vivendo períodos conturbados. Então, para isso, eu fiz uma plataforma onde eu tenho mais liberdade, a gente faz análise de vários livros, tem um contato mais próximo. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, vem fazer parte do Clube Marisa e o melhor de tudo, custa menos do que um lanche. É só R$ 9,90 por mês. Então, basta acessar o link que eu deixo aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado e você estará contribuindo para este humilde canal continuar enquanto der aqui na internet. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!